E essa semana já teremos essa casa totalmente coberta e vou mostrar para vocês como é que já vai mudar a cara dela, né, com essa parte da cobertura feita. Vamos fazer esses detalhezinhos e já vamos finalizar também essa parte grossa da infraestrutura. Então vamos lá, que eu quero mostrar para vocês como é que tá ficando tudo isso. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no nosso canal para você acompanhar tudo que está acontecendo nessa obra e ver o resultado que ela vai ficar. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês como é que tá ficando com essa parte da cobertura já sendo finalizada. Começando aqui pela essa parte da frente da garagem, aqui a gente fez o requadro agora desses vãos, né, já deixando toda essa parte feita da entrada. Estamos finalizando também a requadração dessa janela do banheiro, aqui também dessa outra porta que a gente vai ter, e aqui dentro que a gente tem essa grande diferença. Quando a gente já olha, já vem que tá tudo bem escuro, né? Porque a gente já fez a cobertura aqui da casa. Vou mostrar para vocês como é que ficou todas essas partes, mas aqui por baixo a gente já consegue ver como é que já tá mudando a cara, né? Aqui essa telha, como eu falei, ela é uma telha semi-sanduíche, então por cima ela tem o zinco e por baixo só o isopor. Como a gente vai trabalhar com forro, não tem o porquê a gente gastar, né, com essa telha com acabamento embaixo, então a gente fez somente a instalação dela com o isopor aparente embaixo. Então a gente consegue já ter essa casa muito mais fresquinha, a gente já vê a diferença que dá, né, com essa estrutura desse jeito. Então agora já podemos trabalhar com muito mais tranquilidade aqui dentro. O telhado já todo feito, faltam apenas algumas telhas aqui nesse canto, que a gente vai terminar de fazer a montagem hoje, e aí esse telhado já vai estar completamente finalizado. A gente finaliza aquele pedaço, e assim que a gente terminar de fazer a montagem dele, a gente vem fazendo os rufos, né? Que são essas partes aqui laterais, estão vendo que a gente tem essas brechinhas, que elas serão fechadas com as chapas de zinco, que a gente tem que vir fazendo o acabamento de todo o telhado. Mas aqui na frente, né, para a gente conseguir fazer essa instalação, a gente colocou a calha, ó. Então essa calha ela foi colocada no lugar, ela começou aqui com uma altura um pouquinho menor e ela vem crescendo até chegar aqui nesse ponto onde tem a descida das calhas, né? Então vocês estão vendo ali que a gente tem aquelas duas descidas, inclusive essa parede já foi demolida para a gente passar a tubulação por aqui. E é aqui que a gente vai ter todo o deságua dessa água que vai cair do telhado. E alguns outros detalhes que a gente também já fez aqui para continuar, né, e fazer o contrapiso que a gente já está iniciando. Foi colocado agora o quadro de distribuição. Vocês lembram que a gente tinha todas essas mangueiras que estavam entrando aqui soltas. E aqui a gente colocou a mangueira de entrada de energia. Tem que ser uma mangueira mais grossa, né, por conta da bitola dos cabos. O quadro agora já está no lugar. E essa mangueira ela desce, passou aqui pelo piso e está chegando até o nosso relógio de medição. Porque a gente vai fazer o aumento de carga, né? A gente tem que trocar o cabeamento. E como a instalação hoje ela vinha pelo teto, que são esses cabos aqui, a gente vai eliminar essa parte. E vamos fazer uma nova chegando por aqui. Então a gente já fez toda essa demolição. Inclusive temos uma aqui que a gente passou também extra, pensando que às vezes a entrada de dados, né, de internet pode ser vinda por aqui também. Só que hoje ela vem pelo outro lado da casa. Então, já passamos também essa mangueira por aqui, deixamos toda essa parte pronta. Aqui vai ser criada uma caixa de passagem, né? A gente subiu a mangueira só para a gente travar ela, mas aqui vamos criar essa caixa de passagem para ter também essa comunicação com o relógio, que inclusive é uma solicitação pela própria concessionária. Então, vocês estão vendo como é que tá essa parte interna aqui já toda coberta. A gente já consegue ter um trabalho um pouco mais harmônico aqui, né? E agora com essa cobertura feita, a gente está fazendo aqui o contrapiso. Então, a gente está começando aqui por este quarto. A gente vem trazendo a massa, né? Como eu tinha falado para vocês, a gente colocou todos esses pontos, que é o ponto que está marcando a altura. E aqui, antes da gente colocar a massa, a gente faz uma espécie de ponte de aderência, que a gente chama, né? Que é o quê? A gente joga o bianco, que é um produto que a gente mistura com a água, para dar uma aderência maior junto com o cimento. E a gente espalha isso com a vassoura, deixa ele agir um pouco e vem aplicando essa massa de cimento, que ela é mais seca, né? O contrapiso ele é feito um pouquinho mais seco. Então a gente vem espalhando todo ele. Pode ver que a gente está jogando aqui toda essa massa que está sendo feita e a gente vem espalhando e finalizando cômodo por cômodo para já ter a altura desse cômodo feita para a gente poder marcar todas as caixinhas que serão colocadas. E aqui a gente consegue perceber como a queda do telhado ela é bem boa, né? Aqui com as telhas no lugar agora a gente pode ver como que ela vem subindo. E a altura do forro que a gente vai ter vai ser dessa altura aqui, ó. Essa é a altura do forro, vai ser uma altura agora muito boa, vai ficar com 2,70 de altura. Então vai ficar bem confortável. Todas as estruturas vão ficar escondidas, a gente mediu todas essas vigas que a gente construiu justamente para o forro passar por baixo delas. Então, por exemplo, esse quarto que tem todo esse vão, ele vai ficar livre, né? O forro vai passar por baixo dela e a gente vai ter tudo isso aqui livre para poder ter essa visão limpa. A mesma coisa vai acontecer aqui na sala, que inclusive é o maior cômodo, né, que a gente tem
o maior vão. Vocês podem ver que aqui a gente tem toda essa parte livre, tem essa viga que foi construída, só que o forro vai passar por baixo dela. Então todo esse ambiente aqui vai ter um forro liso, sem nenhuma emenda, sem nenhuma viga atrapalhando, e a gente vai conseguir ter essa visão aqui inteira. Uma outra coisa que a gente também já iniciou aqui foi a parte dessa alvenaria da mureta que a gente tem da cozinha. Então essa cozinha, como é que ela vai funcionar? A gente vai ter uma bancada que ela vai fazer todo esse contorno, e essa bancada, ela vai começar nesse canto, vai contornar ali onde a gente vai ter a bancada com a pia, e nesse canto a gente vai ter o fogão vai ficar nesta posição, e ela faz justamente essa volta, porque a gente vai ter essa bancada fazendo este desenho aqui, ó. Então vocês podem ver que a gente tem a bancada começando nessa parede, aqui tem um espaço para lavar louças, ela continua aqui, é a pia, o fogão vai ficar nessa posição e aqui ainda tem esse pedacinho, que é justamente esse pedaço que a gente fez a construção. Então, já está tudo aqui sendo feito, a gente também já iniciou ele junto com a base de alvenaria, a gente vai enchendo ela com o entulho, né, que a gente tem aqui das quebradeiras, e a gente vem complementando tudo isso daqui já para essa cozinha ficar toda pronta. Então agora eu estou aqui em cima do telhado e vou mostrar para vocês como é que ficou toda essa montagem, né? Aqui, como as telhas elas têm um tamanho muito bom, a gente vai ter só uma emenda nesse telhado. Então vocês estão vendo aqui, ó, esse transpasse que a gente consegue ver perfeitamente que ele é bem grande, ó. A gente tem aqui uns 15 centímetros que a telha transpassa de uma para outra, e com esse caimento e com o perfil da telha, é muito tranquilo para a gente não ter problema de retorno, né? A água consegue escoar aqui tranquilamente. Então vocês podem ver que a gente tinha posicionado todos os perfis, a telha fica bem apoiada, então a cada metro a telha tem um apoio, a gente consegue pisar aqui tranquilamente por cima. E aqui, ó, igual eu falei para vocês, a telha ela ficou bem alinhadinha com o muro. Então quando a gente fez a instalação dela, ó, pode ver que aqui a gente tem a telha praticamente acompanhando tudo, e a gente só vai fazer o acabamento agora com a chapa do rufo. Então a gente vai ter agora uma chapa de zinco, que ela vai pegar daqui dessa parede, cobrir esse muro e vir até essa água. Então esse cantinho aqui, ó, não vai entrar água, porque a gente vai ter toda essa proteção que vai evitar que a água chegue nesse ponto. Do outro lado, como o vizinho já tem uma parede mais alta, o rufo vai ser feito encostando na parede dele. Então também vai esconder todo aquele pedaço ali para evitar que a água entre naquele canto, né? Aqui em cima a gente também vai fazer o fechamento na parte aqui dessa parede existente. Vai ter um rufo ali também dando esse acabamento. E aqui embaixo a gente tem a calha, né? A calha que é o elemento principal desse telhado que a gente precisou fazer para conseguir colocar as telhas no lugar. Então vocês podem ver que ela é uma calha bem larga, uma calha grande, né? Ela comporta bastante água. A gente já tinha aqui as descidas dela, então aqui a gente criou essas duas descidas e aqui já foi toda instalada. Então ela é uma peça aqui duas vezes, né? Tem duas peças de zinco, foi toda fixada na parede e o telhado faz um bom transpasse aqui embaixo dela. Então a água já tem aqui todo esse local para ser escoada. E agora a gente vai terminar de fazer a montagem desse telhado, já fazer a montagem desses rufos e já também criar as descidas aqui dessas duas calhas. E agora com o telhado 100% finalizado, a gente tem todos os acabamentos que foram feitos. Então olha só, aqui é essa parte superior dele, a gente colocou o rufo que tem aqui todos os recortes da telha para a água não entrar aqui. Então a gente faz esse avanço, faz os recortes, então aqui a água não consegue retornar e entrar por essa fresta. Essa chapa ela já sobe, vira em cima desse muro, que também cria essa proteção. Então aqui a gente tem esse murozinho da platibanda e a água não vai conseguir entrar por ele para infiltrar até lá embaixo. Tudo isso é uma proteção que a gente garante para não ter nenhum problema com água lá embaixo. Nas laterais também foi feito todo o fechamento, então aqui vocês estão vendo, ó, que a telha ela está alinhada com a parede, então foi feito esse fechamento aqui em cima. E esse fechamento ele vai acompanhando até o final. A mesma coisa foi feita deste lado. Então vocês estão vendo que aqui nessa parte onde não tem, né, aquela parede do vizinho, a gente fez o fechamento na parede. Quando chegou na parede dele, tudo ficou vedado. Então a gente consegue agora ter a tranquilidade de que nenhum desses cantos a gente vai ter água entrando. A mesma coisa aconteceu ali, né? A gente fez toda aquela proteção da platibanda que ficou lá na frente, escondendo a calha. Então já ficou tudo no seu devido lugar também, para a gente conseguir deixar esse telhado lacrado. Com todas as telhas agora posicionadas, a gente está fazendo agora a limpeza, né? Vamos descer todo esse material que foi utilizado, catando todos os entulhos, e aqui já vai ficar tudo livre para esse telhado já servir como a cobertura final da casa. E agora a gente chega na obra e já está primeiramente tudo coberto, a gente finalizou toda a parte do telhado e o contrapiso também já está feitinho. Olha só, a gente fez o contrapiso um pouco mais alto do que a área externa, então não corre o risco caso venha molhar essa área de entrar na casa, e com isso a gente já deixa toda ela nivelada. Então esse contrapiso pode ver que a gente fez ele inteiro, então a gente fez toda essa área aqui de uma vez só, todo esse piso está nivelado, então a gente consegue ter a visão de como é que vai ficar todo esse ambiente.
Também terminamos de fazer o reboco dessa alvenaria, né, essa mureta da cozinha que a gente já tinha construído. Fizemos também as bases, agora com o contrapiso pronto a gente sabe a altura correta, né, que ela tem que ficar. Então, já está tudo aqui na sua altura padrão, para a gente depois já começar a fazer revestimento aqui e também algumas instalações. Ali está o cano de esgoto, né, que a gente tem da pia, então a gente agora vai ramificar ele para lava-louças. E já vamos marcar também toda a parte de caixinhas que a gente vai ter aqui nessa região. Aqui o outro quarto, que foi o primeiro cômodo que a gente fez o contrapiso. É muito importante também que a gente está molhando sempre esse contrapiso, né? Toda a massa de cimento, depois que ela está pronta, é sempre bom a gente molhar para que ela faça a sua cura completa. Então todas essas marcas que vocês estão vendo nas paredes, ó, é da água que a gente vai jogando e ela vai absorvendo essa água e vai ficando mais forte a cada dia. E aqui o que a gente está fazendo? A gente teve que abrir uma seção dessa parede, porque bem onde a gente tinha passado essa mangueira, mesmo na alvenaria, esse reboco ele apareceu uma trinca. Então a gente abriu esse reboco novamente e a gente está fazendo um tratamento agora com a tela de estuque. Também aconteceu aqui em outra parede, que a gente inclusive está refazendo o reboco dela, né? Então essa parede aqui a gente também teve que fazer um ajuste nela, então a gente está refazendo o reboco completo. E esse aqui é o tratamento que a gente faz com a tela de estuque. Pode ver que a tela é uma tela metálica bem fininha, só que ela já ajuda a reforçar esses pontos onde as trincas apareceram e não deixa que ele volte a aparecer. Então a gente preenche essa tela com a massa e aí agora a gente vai vir fechando ela e alinhando, né, todo esse reboco, no caso da parede, essa parede com o reboco novo. No caso da outra parede, a gente simplesmente vai alinhar ele com o reboco existente. E aqui com a finalização do telhado, a gente também agora desceu todos os canos da calha. Então olha só, a gente já tinha aquelas duas saídas, né? Colocamos aqui a tubulação. O forro desse banheiro vai ser mais baixo por conta dessa descida, que ali a gente tem a viga. Então a gente tinha que fazer o desvio dessa tubulação para a gente não precisar escariar, né, e não quebrar o elemento estrutural. Então a gente desviou aqui e o forro desse banheiro vai ficar mais ou menos a 2,50 de altura. Como é apenas um ambiente, o banheiro a gente tem uma janela bem grande, não tem problema da gente fazer esse forro mais baixo. Mas já está aqui, então a gente agora já tem essa tubulação toda descendo, vira e interliga na caixa de águas pluviais. E juntamente com ela a gente também já passou esse cano aqui, que é o cano de água fria, né, que vai alimentar a casa. Então esse cano aqui vai servir para fazer toda a alimentação que a gente tem aqui para ela. E aqui também foi feito todo o contrapiso desse banheiro. A gente já tinha o ponto do ralo e o ponto do vaso. E a gente tinha deixado apenas o cano do ralo oculto, né? Que é aquele ralo linear. Como o contrapiso foi feito, a gente já colocou também esse ralo no lugar. Então agora ele já está 100% instalado. E aqui, muito importante, que a gente faz toda a questão dos desníveis, né? Então a gente tem aqui um desnível dessa área do box e tem um desnível da entrada do banheiro. Então a gente já deixou tudo isso já previsto para quando vier o porcelanato, é só a gente fazer o assentamento e ele já vai estar com os caimentos corretos. Então a gente fez agora a marcação das caixinhas, né? Vocês lembram que antes da etapa de reboco a gente já tinha feito a passagem das mangueiras e agora a gente marcou as caixinhas, então elas estão todas riscadas aqui agora, que isso agora vai facilitar para a gente fazer a instalação delas. Como as mangueiras já estão passadas, por exemplo, essa mangueira ela vai cair nessa caixinha, só que a gente tem essa outra caixinha que é a interligação delas. Quando a gente quebrar esse ponto, a mangueira já está passando aqui no fundo, então a gente não precisa cortar o reboco todo para fazer essa passagem novamente. Então a gente marcou todas agora, aqui por exemplo é a sala, tem aqui as caixinhas da televisão, as caixas de passagem que a gente coloca em cima, as caixas de passagem que ficam embaixo dentro do móvel, tem uma tomada ali no canto, e aqui como tem toda essa extensão, todo esse ambiente vai ser integrado, né? Então aqui basicamente vai ser dividida a sala de estar pelos móveis, aqui vai ficar a mesa de jantar, que tem ali uma tomadinha atrás dela também. Aqui a gente vai ter um interruptor, então também tem as mangueiras passadas, e aqui tem uma tomada para uma cristaleira que ela já tem existente. Então vai existir uma cristaleira que ela tem uma iluminação interna e a gente já criou o ponto de energia para onde essa cristaleira vai ficar. E a gente já tem mais tomadas ali. Aqui na cozinha marcamos, além da elétrica, marcamos o esgoto. Então aqui a gente tem a tomada da geladeira, tomada da torre quente, que tem que ficar fora dos eletrodomésticos, né? Então o forno, no caso, ele fica aqui, a tomada fica dentro do armário em cima. A mesma coisa com o micro-ondas. A tomada fica sempre fora do nicho dele. Aqui a gente tem mais um interruptor, tomada para a torre de tomadas, toda a parte de água e de esgoto está aqui marcada. Então aqui a gente vai descer com a tubulação nesse canto, vamos colocar o registro dentro do armário e aqui a gente vai distribuir todos os pontos. E aqui a gente vai ter várias particularidades.
Aqui vai existir uma cuba dupla, então vai ser uma cuba com duas partes. Teremos a calha úmida no fundo e teremos também uma duchinha que fica em cima da bancada. Essa duchinha, ela também precisa de um ponto de água. Então o que a gente vai ter? 4 pontos de esgoto, um ponto para a cuba deste lado. Aqui no meio vai ficar o ponto da calha úmida. Aqui a gente vai ter o ponto da outra cuba e aqui o ponto de esgoto da lava-louças, que vai ficar nessa posição. E de água teremos os 3 pontos. Para a torneira da pia, o ponto para a ducha e o ponto para lava-louças. Então, tudo vai ficar aqui nessa posição. A gente vai fazer a ligação agora com todas essas peças aqui. Aqui a gente tem um ponto de tomada do fogão de indução, que vai ficar nessa posição. Então já deixamos marcado tudo, agora a gente começa a fazer o corte e depois a gente vem chumbando todas essas peças. Então, para finalizar a semana da obra, a gente já começou a colocar algumas caixinhas. Então olha só como é que fica a disposição de todas elas, né? Aqui a gente tem todo o conjunto que fica para televisão. Sempre colocamos aqui essas 3 caixinhas. Essa daqui é a caixa de passagem para passar cabos HDMI, esses cabos mais grossos, por isso que a gente coloca inclusive um cano de 40, ele não é uma mangueira, ele é um cano liso que facilita a passagem até a caixinha de baixo. Aqui a gente tem a caixinha de elétrica e a caixa de antena, então todas elas já passadas. Podem ver que a gente teve que cruzar só aqui no meio, aqui para cima a gente não precisou quebrar, né? Já fizemos aqui toda a ligação delas, todas as caixinhas já estão posicionadas. Aqui a gente conseguiu finalizar isso e também já fizemos o requadro das janelas. Olha só, já deixamos aqui agora todas com o tamanho padrão. Aqui embaixo a gente sempre deixa com uma pequena queda, que a gente vai colocar o peitoril aqui para essa janela, então ele também vai ter uma quedinha para, mesmo sendo uma área interna, caso venha a ter uma lavagem, a gente tem essa quedinha para não deixar essa água acumular aqui por cima dessa pedra. Então, toda essa parte agora finalizada. Aqui uma coisa muito importante que a gente fez foi a instalação do contramarco dessa porta, porque aqui todas essas janelas serão de blindex, só que essa porta será esquadria de alumínio. Por ela ser esquadria de alumínio, a gente precisa assentar essa peça aqui antes, que ela vai chumbada na parede, que é ela que vai ser o suporte para a porta. Então, ela é como se fosse uma cantoneira de alumínio, ela tem alguns chumbadores que vão dentro da parede, aqui a gente tem inclusive uma pontinha dele. Ele fica com esse acabamento aqui reto, a gente faz esse detalhe aqui, esse acabamento do vão e coloca essa peça, que é onde a porta vai ser encaixada e parafusada. Então ele fica todo chumbado, ele foi todo preso no lugar e agora já está prontinho para a gente fazer a medição dessa porta. A gente só precisa terminar de fazer o assentamento dos peitoris, colocar aqui o piso no chão e a gente já vai ter o tamanho certo para fazer a medição de tudo. Então, a gente finalizou aqui todos esses vãos, vocês estão vendo aqui esses aqui também todos requadrados, e assim a gente vai finalizando toda essa semana de trabalho. Aqui na parte hidráulica a gente também já finalizou, então a gente fez o corte de todas as paredes. Podem ver que a gente tem aqui a tubulação já inclusive ligada, já está com água passando, né, já para a gente fazer os testes, já está descendo a água por aqui. Aqui a gente tem esse registro e toda a ligação dos pontos de água e esgoto. Aqui, igual eu falei para vocês, a gente tem 4 pontos de esgoto, o ponto para as 2 pias, ponto para a calha úmida e aqui o ponto para lava-louças, os pontos de água também para fazer toda essa ligação. E agora já está tudo fechadinho, com as caixinhas também já posicionadas. E dessa forma a gente já consegue inclusive fazer a medição de marmoraria, que a gente já sabe o eixo das cubas, já sabe tudo como vai ficar. Então a gente já pode fazer a medição dessas pedras também, mesmo antes do revestimento entrar. Então aqui ficou tudo prontinho. No banheiro a gente também já fez essa parte de instalação. Então aqui vocês podem ver que aqui toda a parte de hidráulica também já está passada. Aqui a gente desceu com essa tubulação nesse rumo. Colocamos aqui o registro embaixo da bancada, com o ponto de água da pia. Ali o ponto do vaso, ponto de ducha higiênica e o ponto do chuveiro chegando aqui. Então agora tudo já na posição para a gente finalizar. Então estamos encerrando a semana de trabalho já com essa parte de hidráulica finalizada, quase pronta a parte das caixinhas de elétrica. A gente finalizando essa parte das caixinhas, a gente já começa a fazer a passagem do cabeamento, que inclusive já foi comprado, ele já vai chegar na semana que vem, e assim a gente já vai terminar essa parte de infraestrutura, né, deixar todos os cabeamentos passados, para a gente entrar com o acabamento, porque com o acabamento passado a gente pode fechar o forro de gesso e já vamos começar a fazer a pintura preliminar da casa. Então continue acompanhando aí, vocês vão ver muita coisa interessante acontecendo. E se você está gostando dessa obra, deixa seu like e se inscreve no nosso canal para você acompanhar os próximos episódios e ver o resultado final dela. E se deseja ter um acompanhamento como esse para sua obra, é só clicar no link que está na descrição e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer participar desse sonho junto com você. Muito obrigado por nos assistir até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.